A juiz esclarece. Vamos continuar a falar da Lei Tutelar Educativa e das alternativas de que o Ministério Público dispõe no âmbito do inquérito tutelar educativo. Pode, desde logo, arquivar liminarmente o inquérito nas seguintes situações. Quando lhe chega a notícia de um facto que, à luz da lei penal, seria punível com uma pena de prisão não superior a 1 ano, e resulta do demais processado que foi um ato esporádico, sem precedente, que em princípio não será repetido, que o jovem interiorizou, poderá arquivar liminarmente esse inquérito. Outra situação é quando o fato praticado se reporte a crime de consumo de substâncias estupefacientes ou psicotrópicas e resulta também do processado que o jovem não precisa de ser educado para o direito, no sentido de que não há notícia de que tenha praticado ou volta a praticar fatos que seriam crime de outra natureza que não aquele que é noticiado relativo ao consumo de substâncias estupefacientes e psicotrópicas. Neste caso, o que o Ministério Público terá de fazer é arquivar o inquérito liminarmente e encaminhar o jovem para os devidos cuidados de saúde. Existe outra situação em que pode haver arquivamento, mas não é liminar, portanto, é na pendência, na vigência do inquérito tutelar educativo, na sequência das diligências de prova levadas a cabo pelo Ministério Público, e esse arquivamento pode ter lugar se o facto que é noticiado se reportar a um crime, à luz da lei penal, cuja pena não é superior a 3 anos de prisão. Nesse caso, se ao facto corresponder a uma pena de prisão não superior a 3 anos de prisão, e o Ministério Público, nas diligências que fizer, chegar à conclusão que houve a devida interiorização do jovem para a natureza nefasta da sua conduta, para as consequências em termos societários, para a necessidade, portanto, de se formar de acordo com o direito, se chegar a essa conclusão, o Ministério Público também, nesse caso, poderá e deverá, não havendo necessidade para o direito, arquivar o inquérito. Outra situação de arquivamento é aquela que se reporta a factos que, à luz da lei penal, seriam semipúblicos ou particulares, ou seja, aqueles crimes que, para que o Ministério Público possa conhecer deles, dependem da apresentação de queixa ou da acusação particular pelo próprio ofendido. Já vimos que não é necessário que seja o ofendido a dar notícia dos factos para se dar início aqui à Lei Tutelar Educativa, ao processo da Lei Tutelar ou ao inquérito tutelar educativo, mas se na vigência na pendência do inquérito o próprio ofendido invocar razão válida, ponderosa, para que o inquérito tutelar educativo não prossiga, poderá, não havendo necessidades de educação do jovem, dar lugar fundamental também o arquivamento do inquérito. Será o caso, por exemplo, em que o ofendido, vamos ver, por exemplo, de um crime de ofensa à integridade física simples, em que a pena não excede aquele montante. Portanto, vier dar conta que reatou a amizade com o jovem, que os factos aconteceram numa época em que tiveram algum problema de relacionamento, que entretanto foi superado, porque pediu desculpa, tentou remediar o mal que tinha feito e o ofendido não queira que o processo, portanto, prossiga. Isso tudo poderá ser ponderado pelo Ministério Público e, havendo razão válida aduzida pelo ofendido, poderá também fundamentar o arquivamento do inquérito tutelar educativo. O que poderá também acontecer nesse âmbito é a suspensão
do inquérito tutelar educativo. Portanto, e nesse caso, o jovem fica sujeito a um plano de conduta. É necessário que a suspensão seja, e o plano de conduta seja aceite pelo jovem, que não tenha, de certa forma, antecedentes e que haja fundada a expectativa de que, através daquele plano de conduta, o jovem venha a realizar, portanto, aquilo que é necessário para interiorizar que deve adequar a sua conduta às normas que vigoram na sociedade. Isso só é possível, a suspensão provisória do processo, nos casos em que, ao facto praticado, corresponda, à luz da lei penal, uma pena que não seja superior a 5 anos. Fora desse enquadramento legal, não é possível suspender provisoriamente o processo. Por exemplo, num caso de roubo qualificado, num caso de homicídio, um jovem que cometa, portanto, que tira a vida a outrem, nesses casos não é possível nem arquivar, nem suspender, terá necessariamente passar para a fase jurisdicional. Mas no caso da suspensão provisória do inquérito, diferentemente do que acontece no crime, no processo penal, essa suspensão não está condicionada à aceitação do ofendido, não está condicionada à aceitação do juiz. Portanto, é o Ministério Público que toma a decisão por si de suspender o processo mediante a aplicação daquele plano de conduta. Aquele plano de conduta poderá integrar diversas obrigações, quer ao nível da escolaridade, quer ao nível da saúde, poderá ter até uma vertente de reparação, reparar o mal causado. Vamos imaginar que o jovem tenha danificado, por exemplo, material escolar de outros, ou que tenha danificado mobiliário na escola, que tenha dado uns pontapés e vandalizado o móvel, ou que... Bom, o plano de conduta poderá, enfim, incluir comportamentos que, de certa forma, visem reparar esse dano, tal como prestar algumas tarefas na escola, em prol da comunidade escolar. Portanto, há diversas obrigações que podem passar a incidir sobre o jovem no âmbito desse plano de conduta, de forma a que ele interiorize devidamente, durante o prazo da suspensão do inquérito, portanto, que interiorize, portanto, a natureza nefasta daquilo que foi cometido. Obviamente que se esse plano de conduta não for cumprido pelo jovem, o que irá acontecer é que o inquérito tutelar educativo será remetido para a fase jurisdicional e aí o jovem já terá de confrontar-se com o sistema mais formal de justiça, portanto, comparecer numa sala de audiências perante um juiz e, obviamente, que não tendo aproveitado essa oportunidade de demonstrar que percebeu, compreendeu, que está arrependido, portanto, terá de voltar a fazer essa prova na fase subsequente jurisdicional, em que, perante o juiz, se quiser que não seja aplicada uma medida tutelar educativa, terá de demonstrar que realmente a necessidade de educação para o direito já não se verifica. Porque, como iremos ver na fase jurisdicional, é possível que, perante qualquer crime, portanto, perante qualquer punição na lei penal, é possível que, sob proposta do Ministério Público, o juiz também venha a arquivar o processo. É, contudo, sempre necessário e pressuposto que possa ser dada como assente que o jovem percebeu, interiorizou e fazer, de certa forma, um prognóstico que não voltará a repetir aquela conduta. É essa a finalidade do processo e em qualquer das fases é possível, portanto, invocando a desnecessidade de educação para o direito, pôr termo ao processo. Em qualquer outra das hipóteses de punição, portanto, quando aos factos correspondam penas de prisão superiores a 5 anos,
Portanto, o Ministério Público aí não tem outra alternativa que não seja remeter para a fase jurisdicional e já será perante o juiz que se irá verificar se existe ou não, se subsiste a necessidade de educação para o direito. Penso que relativamente a estas alternativas de que dispõe o Ministério Público disse o essencial, bem haja pela atenção.